Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel e nós estamos aqui hoje para ministrar a segunda lição da revista da Escola Dominical dos Adultos. A nossa revista que traz por título esse trimestre Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Eu te convido então a abrir a sua revista juntamente comigo. Você que já nos acompanha há algum tempo sabe que a gente usa muito subsídio bíblico na lição, então que você possa nos acompanhar de posse da sua Bíblia, do seu marca-texto, da sua revista, para que você possa anotar todas as referências que a gente passa durante a aula. O texto do título da lição 2, o propósito dos dons espirituais. Essa lição data do dia 11 de abril de 2021. O nosso texto áureo está no primeiro livro de Corinto, capítulo 14, verso 12, que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Um grande ensino aqui nesse texto áureo já é que os dons eles têm que ser sempre para a edificação da igreja. O meu dom edifica você, o teu dom edifica eu, e assim uns edificam os outros. A nossa verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no primeiro livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 11, e do capítulo 13, do verso 1 e o verso 2. O nosso objetivo geral dessa lição é mostrar que os dons não são para elitizar, melhor dizendo, os crentes, mas para edificá-los, ok? Com isso, então, a gente avança ainda para concluir a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais, concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos, né? Então a gente nota que são recursos, né? São ferramentas que Deus nos concede para a nossa trajetória, para a nossa carreira, né? Os dons não são para elitizar o crente, né? Também não são um sinal de superioridade espiritual. Então nunca use os teus dons para dizer que você é mais crente ou para dizer que você é mais espiritual que outra pessoa, porque o intuito do dom não é isso. O intuito do dom é edificar o corpo de Cristo, a igreja. O propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Com isso a gente acaba de concluir então a nossa introdução, e agora vamos entrar nos nossos tópicos e subtópicos e resumi-los de uma forma clara, concisa e bem objetiva. Nós temos o tópico 1, os dons não são para elitizar o crente. Os dons não são para elitizar o crente. Importante também dizer que se você ainda não assistiu a videoaula da lição passada, da primeira lição desse trimestre, eu te convido a assistir essa lição, porque a lição passada ela já é uma base, ela já é um fundamento para a lição dessa semana, e uma lição vai agregando a outra. Então o importante é que você assista a todas as lições, se você possível for, assista também a lição dos jovens, que tem também no nosso canal. Eu já liberei a primeira aula dos jovens no meu canal, então se você também puder, assista lá dos jovens. A gente está falando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios e é um assunto muito pertinente a esse trimestre. Se você puder, assista as duas, ok? Tópico 1, subtópico 1, a igreja coríntia, né? A igreja corintiana, ou de Corintos, né? Da cidade de Corintos. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcado pelo culto
idólatra. Então a gente percebe que a cidade de Corinto era uma cidade rica materialmente, mas era uma cidade idólatra. A riqueza econômica não é sinal de uma pessoa ou uma igreja ser fiel a Deus. Então a riqueza econômica não é um sinal que aquela pessoa ou aquela igreja ela serve e é fiel a Deus. A prosperidade material não é um sinal da bênção de Deus. Tem muitas pessoas que dizem, se está sofrendo, se está na prova, se está tendo falta, é porque pecou, é porque errou, é porque Deus está tratando. Não, a abastança financeira não é um sinal conciso da bênção de Deus, como a falta de recurso não é um sinal da falta da bênção de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons espirituais, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. É Paulo dizendo que a igreja de Corinto, ela era uma igreja rica em dons, nenhum dom faltava aquela igreja. Como eu falei, se você puder assistir a videoaula dos jovens, lá a gente está tratando justamente sobre a igreja de Corinto. Mas eu quero chamar a atenção para você nesse ponto, fazer uma pergunta, se o que tudo isso, tem a ver com as nossas vidas, Eu quero comparar com você duas igrejas do Apocalipse. Abra sua Bíblia junto comigo, porque eu quero fazer uma comparação contigo agora. A primeira igreja é a igreja de Laodiceia, está em Apocalipse 13, eu quero ler o verso 17, que o verso 17 diz assim: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebes, é Jesus falando, que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia estava dizendo, eu sou rica. E Jesus estava dizendo, não, você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. Agora eu quero que você perceba a igreja de Esmirna. Apocalipse 2:9 vai dizer, conheço as tuas obras, as tuas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico. O que Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna? Olha, eu sei que tu é pobre, que tu não tem muitos recursos materiais, mas eu quero dizer para ti que tu és rica espiritualmente. A igreja de Laodiceia estava dizendo, eu sou rica, eu tenho recursos, e Jesus estava dizendo, não, você não é rica, você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cega e você é nu. O que tu quer dizer com isso, irmão? Nem tudo que enche os olhos humanos enche os olhos de Deus, e nem tudo que é desprezado aos olhos humanos é desprezado aos olhos de Deus, porque a Bíblia vai dizer lá em Samuel, Deus fala a Samuel, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. Eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Então Jesus, ele não vê como a gente vê. Eu quero te dizer que se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu quero te convidar logo aqui abaixo do vídeo a você curtir o nosso vídeo, a você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Subtópico 2, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. O que é isso? Os dons que Deus me deu, como eu falei antes, é para você. E os dons que Deus te deu são para mim. Porque o meu dom, ele não edifica a mim. O meu dom edifica a você, ao meu próximo. Mas o teu dom, ele edifica a nós. Então, o meu dom serve para ti e o teu para mim. O nosso dom não é para nós, para o meu bel prazer. Mas o dom que Deus nos concede é para a edificação da sua igreja. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões
inveja, imoralidade sexual. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral, né? É uma pergunta, né? A gente vai lembrar do texto de Tiago, capítulo 3, verso 11, onde diz: acaso pode sair água doce e água salgada da mesma fonte? Não pode, né? Não pode. Então a gente nota que essa igreja ela era rica em dons, mas dentro dela havia divisões, dentro dela havia carnalidade, imoralidade sexual, inveja, entre outros pecados. Então a gente nota que muitas das vezes o dom que eu carrego, ele não me afasta do pecado que eu decidi deliberadamente fazer. O que é isso, irmão? O dom que eu carrego, ele não me salva. O dom que eu carrego salva você, mas não salva eu. O que me salva é o dom que você carrega. É a palavra que você prega para a minha vida, ok? Então eu sempre digo que a gente olha para alguns irmãos, às vezes eles são cheios de dons, cheios de talentos, e a gente diz: meu Deus, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas não, um homem e uma mulher de Deus não pode ser julgado pelo dom que ele carrega, mas ele deve ser julgado pelos frutos que ele dá, ok? Então o que define um homem, o que define uma mulher de Deus não é o dom, é o fruto. A Bíblia diz: pelo fruto o conhecereis. Glória a Deus. Continuando ainda com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais da igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. A gente já falamos na lição anterior a respeito disso aqui, né? Mas eu quero repetir isso aqui. Uma genuína, irmão, espiritualidade, tá? Uma genuína espiritualidade é evidenciada pelo verdadeiro amor. E aonde há amor não há inveja, aonde há amor não há dissensão, aonde há amor não há falta, não há fofoca, não há inveja, não há irmão apedrejando irmão. Aonde o amor reina, o orgulho sai. Aonde o amor reina, todos os demais pecados, eles têm que ir embora, porque ali o amor prevalece. A Bíblia diz que um verdadeiro filho de Deus, ele é conhecido pelo amor que ele expressa pelo seu próximo. Glória a Deus. Com isso, já vamos concluindo então o subtópico 2, vamos ao subtópico 3. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais do que outros, né? Eu já falei sobre isso, né? Não é porque eu carrego dons que eu sou um verdadeiro e um genuíno cristão. A Bíblia diz que o dom, ele é dado sem arrependimento, e uma vez dado, ele não é tirado, ok? Então talvez naquela hora que a pessoa recebeu o dom, ele era um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo, mas no decorrer da caminhada ele tomou caminhos que não devia. Agora ele não é mais aquele mesmo homem de Deus, mulher de Deus que ele era, mas o dom ainda está nele. Então a gente precisa cuidar com isso. O dom não é evidência, ok? De o grande homem e o grande mulher de Deus. O que é? Os frutos, tá? Uma árvore a gente conhece pelos frutos, ok? Ainda no meio do subtópico, muitos me dirão naquele dia. Olha bem, interessante esse texto. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome dom de profecia? E em teu nome não expulsamos demônios? Expulsar demônio só através da oração? E a Bíblia diz que alguns demônios através do jejum. Vida de consagração, ok? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Dom de maravilha, ok? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Interessante, né? Eles tinham dons, mas eles não tinham
frutos, né? Repito, eles tinham dons, mas eles não tinham frutos, né? Ok. Com isso, então, concluímos agora o tópico 1 e vamos avançando, então, ao tópico 2, que traz por título edificando a si mesmo e aos outros, né? Tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Subtópico 1, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus, através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional. O crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, o que a lição está nos dizendo? Que a gente deve sim falar com Deus no nosso devocional. O que é um devocional? É um tempo que eu tiro todos os dias para ter a minha comunhão, a minha vida de oração, a minha conversa particular com o Senhor, né? Então, nesses momentos, a lição está dizendo, e o apóstolo falou, que a gente deve falar, a gente deve orar em línguas, inclusive. Quem sabe alguém está olhando essa lição, está vendo essa videoaula e está dizendo, mas irmão, eu nem creio nisso aí. Ei, a Bíblia fala em Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Então, irmão, eu te convido a provar do Senhor. Eu te convido a provar das maravilhas de Deus. E tu vai ver que Ele é bom. Então, para concluir, um devocional diário, irmão, para aprofundar a nossa comunhão com Deus, a necessidade de uma vida de oração, de consagração, de jejum, de busca incessante pela presença de Deus. A gente precisa. E como precisamos? Subtópico 2, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação do outro irmão em Cristo. Interessante isso, né? O meu dom só faz sentido quando eu uso ele para a edificação do meu outro irmão, do corpo de Cristo, né? E como é que eu faço isso? Com amor fraternal, né? Aquela chama do primeiro amor. Tudo que eu tenho não é meu, mas tudo que eu tenho é de Deus, então eu uso para o reino, inclusive os dons, né? Glória a Deus. Lá no finalzinho do subtópico, agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros, né? Glória a Deus, né? O grande mandamento que Jesus vai falar no capítulo 22, versículo 37 de Mateus e disse-lhe Jesus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o que mais? E o teu próximo como a ti mesmo, né? Aí ele conclui dizendo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então que o nosso amor para com Deus possa ser um amor profundo, mas que o nosso amor para com o nosso próximo venha também ser um amor profundo e arraigado em Cristo Jesus. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Porque, irmãos, só para a gente concluir agora, se eu não amar o meu próximo, eu não amo a Deus, porque a Bíblia diz, como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê e não amar o irmão que está vendo, né? Por isso que Jesus ele falou em Mateus 25, do 31 ao 46, bom fosse que você possa ler na sua casa após a videoaula, todo
os 14 versículos, né? Mateus 25, do 31 ao 46. Mas a tônica desses versículos é Jesus dizendo assim, ó, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber, né? Eu tive doente e vocês não me visitaram, né? Aí os discípulos olham e dizem, mas Senhor, quando te vimos assim? Aí Jesus vai dizer, né? Quando deixasses de fazer a um desses pequeninos, deixasses de fazer a mim, né? Então que a gente possa entender essa verdade do Evangelho, né? Com isso, então, estamos concluindo o subtópico 2 e avançando agora ao subtópico 3 do capítulo, ou melhor dizendo, né? Do segundo tópico da revista, né? Lá embaixo, embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quanto vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não, por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado, né? O que está sendo falado. Interessante, né? Para concluir então o subtópico 3, o tópico 2, eu quero concluir ele com o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, que eu acho que define bem esse tópico, que diz, mas faça-se tudo com decência e com ordem, né? Quer falar em língua, fale em língua, mas fale com decência, fale com ordem. Quer profetizar, profetiza, mas profetiza com decência, profetiza com ordem. Quer pregar, prega com decência. Quer cantar, canta com ordem. Que se faça tudo com decência e com ordem. Glória a Deus. Com isso, então, a gente chega ao subtópico 3 e eu já quero te pedir mais uma vez, se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, logo aqui abaixo, em algum lugar, clica para curtir o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber em primeira mão todas as novidades do nosso canal. Tópico 3, edificando ou edificar todo o corpo de Cristo. Subtópico 1 do tópico 3, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o capítulo 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. E o interessante é que Paulo vai usar 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 14, mas entre eles o capítulo 13 é o capítulo que Paulo se dedica a falar do amor. O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo que quer usar os dons, usa. Quer falar em língua? Fala, mas faça-se tudo isso com base no amor. Glória a Deus. Os dons de Deus, né? Alguém vai perguntar, irmão, mas por que os dons não são tão evidenciados no nosso tempo? Irmão, os dons de Deus não mudaram, ok? Quem mudou foi nós. E também não podemos fazer um julgamento apenas olhando o meio aonde estamos inseridos, pois a obra de Deus, ela é global. Os dons de Deus estão em pleno uso, em pleno funcionamento. Os dons de Deus são atuais, são para o nosso tempo, são para o tempo dos nossos filhos, dos nossos netos, até Jesus voltar e buscar a sua igreja. Oh glória! Com isso, então, já concluímos o tópico 1, o subtópico 1 do tópico 3, avançando ao subtópico 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritualmente, moralmente e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. O ministro sábio arquiteta. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. Mas os ministros
tem de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tornam ou tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Então, o que a lição está dizendo? Que o fundamento foi colocado pelos apóstolos. Ele é o próprio Cristo, mas que sobre o fundamento, eu, você e todos nós edificamos e precisamos cuidar o que estamos edificando. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Abre aspas. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu quero ler um texto que eu acho muito pertinente nesse ponto da revista, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A gente falou muito da primeira carta, né? Mas é a primeira vez que vamos citar a segunda carta, tanto nessa quanto na lição passada. A segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, verso 10, que diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que tu quer dizer, irmão? Eu quero dizer que a gente deve cuidar com o que a gente está fazendo, com a obra que estamos fazendo, porque a gente há de comparecer perante o tribunal de Cristo e vamos ter que dar conta de tudo quanto fizemos e tudo quanto deixamos de fazer. Glória a Deus. Com isso, então, já concluímos o subtópico 2 do tópico 3 e avançamos, então, ao subtópico 3 do tópico 3. Despenseiros dos dons. Despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa, que tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuía para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Então, a gente, como um bom dispenseiro da obra de Deus, a gente tem que sempre está pronto a alimentar a igreja de Deus. Eu quero ir a um texto nesse momento que eu julgo ser importante. Eu quero ir à segunda carta de Paulo ao seu filho Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra íntes a tempo e a fora de tempo. Oh glória! Então que a gente venha a pregar a palavra em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar que estivermos e nos encontrarmos. Glória a Deus! Para concluir então, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus te dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo o sempre. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Você pode glorificar o teu Senhor por esse lindo e profundo ensinamento? Que a gente venha fazer tudo, mas que tudo que a gente faça seja para a glória de Deus por meio de Cristo Jesus. Amém? Com isso, então, concluímos a segunda lição da Revista dos Adultos, do segundo trimestre de 2021. E se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero te dizer que abaixo desse vídeo tem um link que também leva direto para o meu Telegram. Eu criei um grupo secreto no Telegram, onde eu tenho semanalmente dispensado material bíblico, teológico, para crescimento dos irmãos que ali estão conosco. Também aqui embaixo está o link que tem do meu Instagram. Você pode estar indo para o meu Instagram me seguindo, que lá também tem material bíblico, conteúdo bíblico diariamente. Se inscreve aqui no YouTube, não esquece, curte esse vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, comenta se possível for. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição. Graça e paz.